Muito bem, vamos falar de esporte agora com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Olha, já começamos a falar aqui, vamos começar pelo rally. Tem brasileiro de rally acontecendo? Isso nesse fim de semana, né? A etapa, na verdade, já começa hoje, quinta-feira, lá nos Lençóis Paulista. Então, nós trouxemos aqui uma matéria em relação às equipes que vão participar da competição, porque tem dupla aqui de Erechim e também da região, que são aí embalados, né? E buscam aí uma classificação importante aí em relação à competição. Olha, no fim de semana você acompanhou uma competição de judô aqui em Erechim? Isso mesmo, que foi realizada aí pela Associação Erechim de Judô. Então ele reuniu aí mais de 70, né, crianças que estudam em escolas particulares e também estaduais, tanto de Erechim quanto da região. E olha, Leandro, foi uma competição bastante bonita, porque teve criancinhas a partir de 4 anos que competiram nesse torneio, né? Foi a primeira Supercopa Alto Uruguai de Judô. Então hoje aqui nós trouxemos os classificados, né, classificação geral aí de quem participou da competição. Muito bem, olha, daqui a pouquinho tem o reprise do Bom Dia Entrevista e a gente vai falar sobre esse assunto no Bom Dia Entrevista, que é exibido ontem também, sobre um brasileiro, um erechinense que está no Brasileiro de Tiro. Isso mesmo, e olha, ele está se destacando na competição, porque o Campeonato Brasileiro tem mais de 10 mil participantes e ele está na 12ª colocação. Então, na matéria que ele fala um pouquinho como que surgiu o interesse dele em relação aos obstáculos e também o preconceito que ele enfrenta por praticar aí o tiro esportivo, porque muitas pessoas não têm conhecimento da competição e acabam aí distorcendo, né, em relação à modalidade. Então, ele contou sobre isso e também o incentivo que ele recebe da Cavalete, que é uma das empresas aqui de Erechim que apoia o esporte, apoia o futsal, o futebol e também o tiro esportivo. Olha, e ontem o Galo entrou em quadra lá em Carlos Barbosa contra a CBF, comemorando o título. Como é que foi esse jogo? Olha, teve um empate em 2-2, um empate muito importante para o Atlântico, diante de um forte adversário que é a CBF, né? Então o Atlântico precisou correr atrás do placar, precisou buscar a vitória, conseguiu o empate no segundo tempo, mas não teve aí em relação à eficiência para marcar o gol da vitória. E agora o Atlântico se recupera aí, né? Dá uma pausa, um descanso, porque na segunda-feira tem um novo desafio pela Liga Gaúcha, vai ser o último jogo do Atlântico antes da Taça Brasil, e aí vamos ver se a equipe, né, consegue esse título após ano passado ver a bola bater na trave. Muito bem, na contracapa de hoje temos o Ipiranga no fato da foto aí, né? Como é que tá o Cadarinho? Então ontem eles realizaram um jogo treino contra a Chapecoense, né? Aí acabou empatando em 0-0 e hoje eles estão aí já rumo a Tombos, porque no sábado, às 16 horas, eles enfrentam a Tombense, né, pela 14ª rodada. Eles nem voltaram, eles já foram de Chapecó? Eles voltaram ontem, se não me engano, né? Porque a assessoria de imprensa não deu muitos detalhes em relação a isso, tanto que eles nem divulgaram, né, o horário do jogo ontem. Depois a gente entrou em contato com ele, aí eles arrumaram lá o texto no site deles, mas teve essa confusão aí que acabaram não colocando, né? Então, segundo informações que nos passaram em relação a essa semana, eles voltariam a Erechim e aí depois eles sairiam daqui até Tombos, né? Então, a gente não sabe muito bem porque eles também não conseguem informar meio que, né, direito tá meio em relação, confusa tá meio confuso em lá. relação a isso, né? Muito e aí bem. no sábado o Ipiranga aí busca uma vitória diante da Tombense, porque aqui em Erechim eles acabaram perdendo por 1-0. Então o Ipiranga quer buscar esses pontos fora de casa para talvez conseguir aí uma vaga à próxima fase da competição. Muito bem, vamos falar de Libertadores. Ontem o Inter entrou em campo, um jogaço contra o Nacional. E como é que foi o Colorado? Olha, conseguiu vencer com o gol de Paulo Guerreiro no finalzinho aí do segundo tempo. Foi uma ótima vantagem para o Inter em relação àquela fase, né, do Inter não conseguir vitórias fora de casa, fora do Beira-Rio. E ontem o Guerreiro, olha, em mais uma atuação brilhante. Ele que tá voando com a camisa do Inter. É muito importante frisar isso, da importância que ele tem pro Inter, principalmente em relação a isso. Porque ele, muitas vezes, o torcedor que é meio clubista, fala, ai, porque o Guerreiro só aparece contra times pequenos, times que não tem uma boa defesa. Não, o Guerreiro, ele tem sim uma qualidade, e a qualidade dele é mostrada a cada jogo, tanto que ele é um dos artilheiros do Inter, né, na Libertadores da América. E hoje é dia de Grêmio. Isso, às 21h30 o Grêmio recebe o Libertad na Arena do Grêmio e tem aí algumas novidades em relação aos inscritos na Libertadores da América. Marcão, vamos ampliar aqui, porque assim, nessa fase das oitavas de final, os clubes podem inscrever 5 jogadores. É uma regra da Conebol. E o Grêmio realizou aí essa modificação. Então, em relação às alterações que teve, foi obviamente os jogadores que deixaram o clube e também aqueles que são lesionados. Caso que não ocorreu em relação ao Marcelo
Oliveira, porque ele está se recuperando de cirurgia, então ele não foi cortado oficialmente. Então, a partir das oitavas de final, o Grêmio inscreveu aqui o David Braz, o Darlan, que é um dos meninos da base, o Rafael Galhardo, o Rodrigues e o Patrick, que também são da base do Grêmio. Então, o Darlan vai ser o substituto momentâneo do Marcelo Oliveira até que ele aí se recupere da lesão. Eu acho que vai levar aí mais uns 2, 3 meses para o Marcelo acabar se recuperando, então, possivelmente, se o Grêmio cair fora, talvez ele nem possa retornar aí a Libertadores da América. Muito bem, e nós temos destaques do futebol regional. Isso mesmo, porque agora, na sexta-feira, vai ter um congresso técnico das equipes que vão participar do campeonato regional. Lembrando que ano passado e também no ano retrasado nós tivemos uma homenagem ao Renan Guinolin. Então, esse ano, novamente, a competição vai movimentar aqui a região do Alto Uruguai. E também, em breve, vocês vão conhecer as equipes que vão participar dessa competição. Muito bem, são esses destaques do esporte de hoje? São esses, voltamos amanhã com o resultado do Grêmio, né? E também aí a novidade em relação ao Atlântico e também o Ipiranga, que vão jogar aí na próxima semana. Muito bem, obrigado.